A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O Jornal do Boris é uma homenagem ao sempre vivo em nossos corações Vicente Leporassi, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes de grande sucesso, onde ele lia os jornais, como eu o faço, chamado O Trabuco. E hoje o noticiário está voltado para a área econômica e deve ter revoltado alguns milionários, dos chamados milionários, que têm investimentos no exterior, especialmente offshores. O texto ainda vai ser conhecido e melhor esquadrinhado. Por enquanto, temos as bases iniciais dessa MP e de um projeto, também na área dos impostos, que serão enviados hoje. Razões disso. Antes de mais nada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que é uma visão social, blá, 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 do governo, tira do rico. Não é nada disso. O governo, com esse novo arcabouço fiscal, precisa arrecadar desesperadamente. Tem gente, inclusive do PT, que acha que os números não vão alcançar a meta necessária. Então, vão arrancar imposto de tudo quanto é lugar e sempre de maneira disfarçada, dizendo que é o social, blá, 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 blá. Bom, manchete do Globo. Deixa eu mostrar o Globo antes. Governo taxa fundos e corre para viabilizar meta do arcabouço. Desafio fiscal. Exatamente o que nós dissemos, né? É para fechar a meta, viabilizar a meta do arcabouço. Lula edita MP e prepara pacote por aumento de receitas às vésperas de enviar o orçamento de 2024. Eu não vou ler tudo para você, porque aqui aí a gente liquida o Jornal do Boris. Tem lá as regras superficialmente, o que é, né? Aí você vai ter que consultar suas fontes, os jornais, ler melhor, até porque não está tudo muito claro. Olha a manchete da Folha. Lula assina MP para cobrar imposto sobre fundos de super ricos. Modalidade abrange cerca de 2.500 brasileiros. Executivo envia ao Congresso projeto para tributar renda em offshore. É o pessoal que tem investimentos fora, não é dinheiro roubado, não. É o pessoal que procura melhor resultado para os seus investimentos. Ou então procura manter esse dinheiro rendendo enquanto aguarda para investir em produção. Então, não tem nada de criminoso nisso e tal. O ministro falou que tem gente falando que é retaliação. Tem gente pensando que é uma coisa ideológica. Vamos taxar os ricos e tal, é agora. Não sei, eu acho que no PT tem gente que pensa assim, mas sinceramente eu acho que o governo não é revanchista a esse ponto. Não é nem revanchista, né? O governo precisa de dinheiro, é essa a visão que leva à busca desesperada dessa meta do arcabouço. Tem gente no governo que diz que essa meta é muito difícil de ser alcançada. Olha o Estadão aqui. Governo busca 45 bi
extras com nova taxação de mais ricos. Intenção é arrecadar com fundos offshore e exclusivos. É um fundo exclusivo, é um fundo especial, tem toda uma definição. Então, deixa eu dar as linhas mais proeminentes dessa decisão do governo de ontem. O governo enviou ontem ao Congresso proposta que altera a tributação dos fundos de investimentos exclusivos e dos offshore, bens de aplicação no exterior, em geral em paraísos fiscais. A estimativa é de arrecadar até 45 bilhões até 2026. A mudança dos fundos exclusivos foi enviada por meio de medida provisória, quer dizer, já está valendo, que tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso e até 120 dias. Somente no exterior, os ativos dos fundos offshore somam R$1 trilhão. Nos fundos exclusivos, acumulam 758 bilhões de reais em aplicação no Brasil, no universo de 2.500 investidores. Pouca gente com muito dinheiro. Para garantir equilíbrio entre receita e despesa, o governo tenta reforçar o caixa. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, prometeu déficit zero nas contas do governo no ano que vem. Será que ele vai conseguir? O orçamento de 2024 deve ser apresentado até quinta-feira. Tem outra coisa aqui, São Paulo cria a tabela SUS própria que pagará 5 vezes mais a hospitais. O objetivo é reduzir espera por cirurgias no estado e minimizar a crise financeira em algumas das entidades, especialmente as Santas Casas. Vamos ver se isso não fica no papel, né? Tem o Valor, que está com uma visão mais otimista na sua primeira página. Avanço de reformas é visto com otimismo e cautela por líderes empresariais. O Valor procura dar um panorama mais alto, né, mais visto de cima, com tranquilidade. Valor 1000 para executivos das 27 companhias com melhores desempenhos no país, mudanças já dão sinalização positiva. Aí eles publicam um suplemento com as 1000 empresas, mais, etc, etc. É um calhamaço desse tamanho, mas é interessante, até para guardar. Taxação de fundos é enviada à Câmara. Aqui tem uma noticinha aqui em cima que está sendo alvo de muita conversa e que aí pega povão. Inadimplência no parcelado do cartão bate recorde de 10,3% em julho. Juros vão a 198,4% ao ano. Essa é uma visão do Valor. Está se discutindo essa questão dos juros, do cartão de crédito. Os pequenos comerciantes estão bravíssimos, porque essa é uma fonte, né, que leva as pessoas a comprar, prestação, blá, blá, blá. Tem muita discussão, anúncios gigantescos. Olha aí, olha esse anúncio aqui na Folha. Manifesto pelo direito de continuar fazendo compras parceladas sem juros. O governo quer acabar com isso. Olha, fundamental para a economia. Aí são as empresas que estão afetadas e tal. Até o Sebrae está nessa aqui, ó. O parcelamento sem juros com cartão de crédito faz parte da vida de milhões de brasileiros, é verdade.
De acordo com o Datafolha, 75% da população tem o hábito de parcelar as compras. O que muitas pessoas não sabem é que esse direito está em risco de ser extinto, taxado ou limitado. Estão aproveitando das discussões sobre limitação dos juros do rotativo do cartão de crédito, que está em 437% ao ano, para tentar restringir o parcelamento sem juros ou as compras parceladas sem juros. Autoridades já começaram a cogitar essa hipótese em público. Dizem os lojistas, não sou eu que está dizendo, que isso visa a beneficiar os bancos. Aí a fonte de crédito fica exclusiva ou quase que exclusivamente na mão dos bancos. É a minha rinite, Como eu já disse mais de uma vez, eu ainda sou um ser humano. Olha, tem uma notícia triste aqui, e uma geração inteira, perto da minha geração, vai lembrar que dessa cantora que ontem nos deixou, Lana Bittencourt, uma das últimas divas das rádios, morre aos 91 anos. Está aqui uma foto da Lana Bittencourt. As últimas fotos dela já não tinham essa frescura, esse frescor da juventude como essa. Ela já se apresentava mais velha, né? A cantora Lana Bittencourt morreu nesta segunda-feira, aos 91 anos, em decorrência de uma parada cardíaca e pulmonar. Ela estava internada desde o fim de julho no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por sua família. Aí tem quem está escrevendo essa matéria é o Rodrigo Faur. Olha, assistir a Lana Bittencourt era uma experiência arrebatadora. Era comum a plateia aplaudir de pé, não ao final, mas ainda no meio de seus shows, por causa de algumas de suas interpretações melodramáticas e apoteóticas. Ela é da geração de cantores, de cantoras do rádio, da era do rádio, que celebrizaram por muita voz e interpretações operísticas sem parar no tempo. Por ser muito musical, antenada, soube ser boa intérprete da MPB, de Ivan Lins e Vitor Martins, com Bilhete, e de Gonzaguinha com Sangrando e. É uma biografia enorme aqui na Folha que ela merece. Perdemos Lana Bittencourt, e eu repito que as gerações mais antigas conheceram e usufruíram da sua belíssima arte. Dá uma espiada nessa foto aqui, ó. Agentes retiram o corpo da casa de Mata de São João, na Grande Salvador. Polícia investiga a possível chacina em meio ao aumento da violência na Bahia. Tem um monte de mortos lá, é uma periferia, uma coisa quase campesina, mas de uma violência muito grande. O pessoal da direita vive dizendo, e eu acho que com um pouco de razão, que há uma carga sobre a violência em São Paulo. História do Guarujá, está violenta mesmo, a violência é crescente, a sensação, pelo menos, é crescente. Olha o que está acontecendo no Guarujá. Mas na Bahia é maior, e a Bahia é um domínio do PT. Foi e continua sendo. Então, não é bom, né? Não é bom um governo
de esquerda apresentar índices de violência como na Bahia. Mortes, chacinas, corrupção policial, tem de tudo para sua escolha na Bahia. E a Folha estampou essa coisa, as pessoas, talvez um pouco por insistência, né? Diz, olha, na Bahia vocês não mostram o que está acontecendo em São Paulo. Agora, é triste falar de uma competição desse tipo, né? Quem tem mais violência, a Bahia ou São Paulo? Triste a gente estar analisando isso. Deixa eu ver aqui mais. Desinformado e a fila do transplante. Bom, o Faustão está passando bem, ele está ainda adormecido, está seguindo os protocolos desse transplante de coração, foi tudo bem, né? Ele está respirando por vias mecânicas, como diz o boletim do Einstein. Essas horas que seguem-se ao transplante são decisivas, tem que já começar a evitar a rejeição, etc, etc. Agora, resumo, o Faustão está dentro do melhor esperado, pelo menos é o que diz o Hospital Albert Einstein. E vamos torcer para que tudo saia bem, que nós tenhamos novamente o nosso talentoso e simpático Faustão. Olha aqui o Tony Góes dizendo o seguinte: desinformados e a fila do transplante. E, em vez de reclamar de uma injustiça imaginária, você doasse os seus próprios órgãos, a primeira coisa é avisar a família sobre a sua vontade. Quanto as doações aumentarem, as filas irão diminuir e celeumas como esta, em torno de Fausto Silva, cessarão de existir. Qual é a celeuma? Alguém, ou por ignorância, ou por má fé, ou por desinformação, achou que o Faustão furou a fila. Não é verdade. Não é verdade. As filas não são filas simples, eu já expliquei isso aqui. As filas não são filas, tem categorias que levam em consideração várias coisas, especialmente a gravidade da situação da pessoa. Se a pessoa está num grau de gravidade muito alta, ela passa para o começo da fila. Quem pode esperar, espera. É assim que está estabelecida essa fila. O Faustão estava em segundo lugar, apareceu disponível um coração, ou a pessoa recusou, tem duas versões, a pessoa recusou porque não dava tempo de chegar, ou não pôde ser aproveitado uma senhora porque não havia compatibilidade total. Tem que ter com um monte de compatibilidades, inclusive sanguínea, etc, etc. E aí o Faustão virou o primeiro da fila. Então, não é assim, o Faustão não foi privilegiado, não passou na frente dos outros, nada disso. Ele cumpriu os protocolos, ficou direitinho na fila, só que a situação dele era gravíssima e era urgente que se fizesse esse transplante. Seriedade à parte, é bom avisar a todo mundo que quando o Tony Góes fala em transplante, é transplante depois que as pessoas falecerem. Transplante do coração não dá para fazer com pessoas vivas, se bem que tem alguns transplantes que podem ser feitos. Por exemplo, parte do fígado pode ser doado, desde que haja uma série de compatibilidades. Um rim, temos 2 rins, então uma pessoa compatível pode ceder um rim, tem uma série de problemas, enfim,
não é tão simples assim, vai lá, coloca, parafusa, não é bem assim. Agora, coração, cuidado, não dá para fazer com pessoas vivas. Faustão, o melhor desejo de rápida recuperação. Aqui tem uma foto, veja só essa foto aqui, essa espuma, já teve aqui no Rio Tietê. Espuma faz SEDAI interromper fornecimento de água no Rio. Parou o fornecimento, apareceu uma espuma. Aqui no Tietê, essa água do Tietê, quando apareceu a espuma, não ia para beber, né? Mas aqui a água que o rio bebe, aí interromperam o fornecimento de água até limpar a espuma. Agora vão descobrir de onde veio a espuma, tem desconfianças de uma indústria, blá. Desculpe, isso é uma vergonha. No século XXI, alguém derramar alguma substância na água potável, água que vai ser bebida e usada pelas pessoas numa cidade gigantesca como o Rio de Janeiro, realmente não dá para aguentar. Será que essa indústria vai ser punida? Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas isso é uma vergonha. Lembra que o governo deu 48 horas para o operador nacional dizer por que acabou a luz, ele lembra? Será que já passaram as 48 horas? Ou eu muito me engano? Dados errados podem ter levado a apagão. Os caras não sabem nem o que aconteceu. Minha gente, onde estamos? Na era atômica. Informe do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, sobre a apuração do apagão do dia 15, aponta que geradores não enviaram informações corretas sobre o desempenho de seus equipamentos ao órgão. Vão punir os geradores, você vai ver. Fica de castigo aí, gerador. A imprecisão teria comprometido o funcionamento do sistema. Análises prosseguem. A ONS não disse quais empresas e fontes hidrelétricas, térmicas, eólicas ou solares forneceram os dados, mas já alterou a operação com mais hidrelétricas para elevar a estabilidade das redes. Falha em linha de transmissão no Ceará foi apontada como evento zero do corte de luz. Conclusão, vou culpar os geradores, não tem falha humana. Coitado do gerador. Essa é a última que eu vi. Os geradores forneceram informações. Viu? Cuidado com a inteligência artificial. Geradores têm vida própria, pensam. Nossa, aqui tem um editorial da Folha, e o Estadão tem um editorial sobre o mesmo assunto, que é o seguinte: o Lula, que está tentando reescrever a história do PT, agora chegou à conclusão que foi um golpe na Dilma, um impeachment dela. Foi um golpe na Dilma porque uma instância da justiça chegou à conclusão que ela não tinha culpa nenhuma, etc, etc. A Folha diz que a razão disso, a razão de ela ter sofrido impeachment foi a catástrofe da administração dela onde o Brasil, e aí foram procurar uma razão, as pedaladas existiam, não há dúvida, mas agora o PT tenta reescrever a história. Não houve corrupção, não houve roubo, daqui a pouco não houve mensalão, e aí querem achar uma maneira de recuperar a Dilma, não, enfim, de recompensar a Dilma. Recuperar não, porque ela não precisa ser recuperada de nada. Aliás, ela ganhou um belíssimo cargo em Hong Kong. Hong Kong é uma cidade com muitas atrações, viu? Pensa que é chato, não.
O duro é aprender chinês, mas o resto... Alguém lembra, né? Eu lembrei ontem disso, que o Lula está sendo injusto com o Collor, porque o Collor também foi absolvido pela justiça. O ilustre ex-presidente Fernando Collor. Então, os dois tinham que ter a sua imagem recuperada, homenageada. Estou imaginando que podem colocar a imagem da Dilma num morro bonito e a imagem do Collor no outro. Tem mil coisas que podem fazer para compensar esta injustiça. Mentira! Desculpe, presidente, não dá para aguentar. E o presidente está aguentando uma saraivada de críticas porque nomeou o Zanin. Esse pessoal que achou que o Zanin era uma ótima solução, mesmo tendo sido brindado por ter sido advogado do Lula numa causa muito grave, né? Tirou o Lula da prisão, recuperou o Lula, e aí não, o Zanin é maravilhoso. Esse mesmo pessoal está pé da vida com o Zanin porque os votos dele, né, no Supremo são votos mais à direita, são votos. Aí descobriram que ele é um conservador, um homem de direita. E aí cancelaram ele, estão cancelando ele na internet, o pessoal do PT. E agora estão preocupados com quem será o próximo a ser indicado. Falam do Bessias, lembra do Bessias? Alô, Lula, o Bessias vai te mandar. O Bessias pode ser. Dizem que é um bom nome, Bessias. Ele nunca mais vai se livrar desse Bessias. Governo Lula vai explorar verde e amarelo no 7 de setembro e ligar forças armadas à democracia. Ficou um elo, né, forçado do Bolsonaro com verde e amarelo, com as Forças Armadas. As Forças Armadas suspeitam do Lula, andaram pedindo aumento agora, o ministro da Defesa. O Lula deu um orçamento maior que educação e saúde para as Forças Armadas, ele quer paz e amor com as Forças Armadas, blá, blá, blá. Múcio pede a Lula aumento de salário de militares após crise de desconfiança. E tem uma notícia chata aqui, presidente da CPI do 8 de janeiro impõe censura a jornalistas. É a democracia dentro do Congresso. Presidente da CPI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, editou um ato nesta segunda-feira que impõe censura ao trabalho dos jornalistas que acompanham os trabalhos da comissão do Congresso. O texto proíbe profissionais de imprensa de capturar imagens na CPI de conteúdo privado de terceiros sem autorização. Também impede a divulgação de informações privadas ou classificadas como confidenciais pela comissão sem expressa autorização. Desculpe, isso aqui é uma piada de mau gosto. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. O presidente, com todo o respeito, presidente, o senhor não tem a mínima noção de liberdade de imprensa. A mínima noção de liberdade. Não tem, isso é um assinte, né? Informações confidenciais. O senhor que preserve as informações confidenciais. A função do jornalista, a função da imprensa é buscar e mostrar. Faz mal, estrepe-se. Ora bolas. Engula uma cebola crua, ministro. Sei lá. Que história é essa? Alho também serve, pimenta, mas, censura a essa altura dos acontecimentos numa CPI que zela pela democracia. Isso é uma piada de mau gosto, pelo amor de Deus. Bolsonaro recebe elogio de Zema e título que estava engavetado. Bolsonaro recebeu o título, homenagem foi dada em 2010 pelo governador que omitiu
evento da agenda, né? Ortega avança sobre universidades e sufoca pensamento livre na Nicarágua. E o Lula, Ortega, França proíbe alunas de escolas públicas de vestir a baia, túnica tradicional de países muçulmanos. Aí é uma discussão lá na França, já vê há muito tempo, já estão proibidos os sinais religiosos na escola, etc. E agora a baia não é aquela que tapa o rosto todo, só deixa o rosto visível. Putin toma espólio do grupo Wagner após a morte de Prigozhin. Mais um navio passa por bloqueio militar da Rússia no Mar Negro. E Trump será julgado na véspera de dia decisivo das primárias, a grande terça-feira. Vai a julgamento em 4 de março, um dia antes da super terça. Pronto. China deixa de exigir testes de Covid para turistas. Brasil prorroga isenção de visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Vai voltar ao que era, eles vão ter que ter visto. Existe um princípio da reciprocidade que o Collor suspendeu, o Lula está trazendo de volta, também é uma ampla discussão, e o Macron fez uma crítica a essa questão do BRICS, do Brasil e tal, dizendo que é gravíssimo essa ampliação do BRICS, China, até o Macron, hein? Bom, quem tomou café com a gente? Josias Ribas, Cícero Lessa, Tony Silver, Lela Souza, Itamar José, Levino Macedo, Enoque Xavier, Tati Maia, Cleomari Kuzniewski, Ivoniza Torres, Manuel Raimundo, Mário César, Juraci José, João Rocha, Rogério Santos, Fernando Aguiar de Lusiânia, Goiás, junto de Brasília, Bruno e Daniela de Brasília, Jorge Omário de Presidente Kennedy, Espírito Santo, e Sérgio Pereira de Matão. Pessoal, espero-vos, dizia Jânio Quadro, espero-vos amanhã neste Jânio Quadros, nesta mesma sintonia, né, e neste mesmo horário. Tenha um bom dia.